Boa noite a todos, muito obrigada pela presença. Essa palestra com o Dr. Alberto da Costa e Silva faz parte de uma série de atividades que nós estamos organizando por conta dos 25 anos da Companhia das Letras. Antes de mais nada, queria agradecer a presença do Alberto, essa figura tão conhecida, tão querida de todos nós. Vocês viram como ele já foi recepcionado antes mesmo de dar aqui a sua palestra. Antes do Alberto começar, eu queria só falar um pouquinho da biografia dele, apesar que ele rapidamente vai negar isso tudo que eu vou dizer aqui. Então, é de bom tom que eu fale antes, porque ele vai me contrariar. O acadêmico Alberto da Costa e Silva, como todos vocês sabem, é uma espécie de campeão de títulos, medalhas. Se eu fosse falar de todas elas, eu tomaria muito tempo de vocês, e eu sei que vocês estão aqui para assisti-lo. Então, fiz aqui uma seleção rápida delas. O Alberto é doutor honoris causa em letras pela antiga Universidade de Ifé, na Nigéria, em História pela Universidade Federal Fluminense, foi professor do curso de aperfeiçoamento de diplomatas do Instituto Rio Branco, recebeu uma série de prêmios, entre eles o prêmio Juca Pato de Intelectual do ano de 2003, prêmio que é conferido pela União Brasileira de Escritores e pela Folha de São Paulo. Foi eleito Homem de Ideias de 2007, escolhido pelo Jornal do Brasil. É sócio correspondente de uma série de academias de ciência em Lisboa, na Espanha também. Tem uma carreira diplomática das mais conhecidas e com todos os méritos possíveis. Foi secretário da Embaixada do Brasil em Lisboa, cônsul em Caracas, secretário da Embaixada em Washington, foi ministro conselheiro na Embaixada de Madrid, ministro conselheiro na Embaixada em Roma, embaixador em Lagos, na Nigéria, também no Benin, chefe do Departamento de Cultura do Ministério das Relações do Exterior, embaixador em Lisboa, embaixador em Bogotá, embaixador em Assunção, recebeu uma série de condecorações no Brasil e fora do Brasil. Fora do Brasil, só como... Olha aqui a Lígia chegando, Alberto. Em Portugal, no Paraguai, na Colômbia, na Venezuela, no Togo, na Guatemala, como eu ameacei. Enfim, ele tem um currículo que de fato, é impossível tentar aqui resumi-lo. O Alberto também foi presidente da Comissão Dom João, uma comissão que, no ano de 2008, literalmente chacoalhou o Rio de Janeiro. O que ele não conta é que ele era presidente e quase que o único integrante dessa comissão. Então, ele fazia de tudo um pouco. Alberto é poeta, escritor, cronista, historiador, o nosso maior africanista, grande humanista, está organizando para a Penguin, para a nossa coleção Penguin, uma coletânea sobre documentos africanos. Além do mais, além de todos esses encargos, ele tem tempo de se dedicar profissionalmente à atividade do afeto. Eu digo isso, vocês já devem ter notado, porque ele é doutor honoris causa em afeto. O Alberto é pai e tio, por eleição e afeto, de uma geração de afilhados, apadrinhados, admiradores, dentre os quais eu me insiro com muito orgulho. Ele é também dos grandes conselheiros que qualquer um pode querer ter. É um conselheiro do tipo do Machado de Assis, do conselheiro Aires. O último conselho que eu recebi e que eu sigo à risca foi uma vez que nós estávamos almoçando num restaurante no Rio de Janeiro e que o Alberto, um habitué, disse para mim que eu deveria comer o frango. Ele me disse, coma logo o frango, que é o melhor. Qual não foi minha surpresa quando eu pedi o frango, obedecendo às ordens, e ele pediu carne. E eu falei, Alberto, que isso? Você me manda comer frango e você come carne? E ele falou, eu não como nada que voe ou que ameace voar. Mas essa neurose é minha e não é sua. E disse mais, cuide bem das suas neuroses. Desde então, eu cuido bem das minhas neuroses, assim como eu não me canso de ouvir o que o Alberto tem para contar. Então, agora eu passo a fazer o que todos vocês querem fazer, que é ouvir Alberto da Costa e Silva. Muito obrigada.
Como vocês já notaram, eu não sou campeão de afetos, eu sou campeão de receber afetos. O que é diferente, como Lília acaba de mostrar. Pediram-me que eu falasse sobre a África antiga e moderna. E eu pensei que a melhor coisa para começar seria contar 3 ou 4 histórias que talvez deem um exemplo, mostrem o que eu posteriormente procurarei explicar. Quando eu era embaixador na Nigéria, havia um advogado da embaixada, Folarin Popoola, um homem de grande inteligência e sensibilidade, que nunca entrou na minha sala calçado, só entrava descalço. Eu dizia, mas, Folarin, por que você está descalço? Ele disse, porque é um sinal de respeito. Não se fala com o chefe a não ser descalço. O que é um sinal antigo, de um gesto antigo, de um profissional absolutamente moderno, como era o Popoola, formado em Londres. Nessa mesma ocasião, minha mulher dava aulas de francês para uma senhora, a Mina, senhora nigeriana, a Mina, que um dia disse à minha mulher, Verinha, agora que já somos amigas, eu vou lhe fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer a uma mulher ocidental. Como é que vocês aguentam ser uma mulher só para um homem? Os homens são muito chatos, os homens dão muito trabalho. E a minha mulher me disse, ela tinha um ponto que eu nunca considerei. Vou à terceira história. A terceira história, eu tinha um amigo que era diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Lagos. E um dia ele me telefona e disse, Alberto, venha imediatamente para a universidade. Peguei o carro, saí correndo para a universidade. Cheguei lá, havia uma grande demonstração das estudantes. Um deputado nigeriano havia introduzido um projeto de lei pelo qual se proibia o pagamento do preço da noiva. Quer dizer, se você queria casar com a moça, não deveria mais dar o valor dela ao pai. E havia uma grande demonstração das estudantes mulheres contra a lei. E a faixa que começava o desfile dizia assim, se pagando já nos maltratam, imagina quando for de graça. Porque o preço da noiva é exatamente o contrário do dote. É uma demonstração de que a mulher tem valor. Ela tanto tem valor que ela, ao ser retirada de sua família para uma outra família, a família da qual ela vai sair tem de ser compensada, porque essa família perdeu poder reprodutor e poder produtor. Ela deixa de ter uma mão de obra para ajudar nos trabalhos coletivos da família e deixa também de reproduzir crianças para o engrandecimento e o crescimento desta família. E agora eu vou à quarta e última história para não cansar vocês. Eu tinha um grupo que jogava pôquer todos os sábados. Nós nos reuníamos na casa de diferentes pessoas, diferentes companheiros, para jogar pôquer. E havia um dos nossos companheiros que era um engenheiro especialista em fundações de edifícios, o melhor engenheiro especialista em fundações de edifícios que havia em Lagos, que havia na Nigéria, e que era
o Robo, que é um grupo étnico do delta do Níger. E, de repente, ele começou a não... Passou uma semana, não veio, passou semana, não apareceu. Eu perguntei para o outro companheiro, o doutor Banjuma, que era Yorubá: ô Banjuma, o que é que houve com o John, que há 2 semanas não vem? Ele disse: você não sabe? Eu digo: não, ele vai virar Deus. Mas vai virar Deus como? Imagine você que o pai dele fez 3 anos da morte do pai dele, e ele foi à aldeia dele fazer um ofício religioso, ele era metodista, em relação ao pai, em honra do pai. E não apareceu ninguém da família dele. E aí o templo, a igreja estava inteiramente vazia. Ele foi perguntar a um tio o que é que acontecia, e o tio disse: ah, muito engraçado, você virou inglês, seu pai morreu, você tinha que assumir a chefia do clã, a chefia da aldeia, você não veio nunca, estamos sem chefe e sem rei há 3 anos, isso não é possível e tal, e ele então resolveu ser chefe. Acontece que o chefe dos Urhobos é uma encarnação de Deus. Então ele vai passar possivelmente 1 mês, 2 meses, encerrado numa cabana, vai ser inteiramente depilado, vou arrancar todos os pelos dele, ele vai aprender a comer a comida dos deuses e a beber a bebida dos deuses. Eu disse: está tudo ótimo, só espero que ele não volte a jogar pôquer conosco, porque eu não estou disposto a jogar pôquer com Deus. Eu contei essas histórias para vocês verem o seguinte: que na África, como de resto em todos os continentes, o antigo persiste no presente. O velho continua no novo. De maneira que se pode dizer que tudo que foi continua a ser, mas nem tudo que é já foi. Então, o que ocorre é que a África está impregnada de suas tradições. E tanto é assim que, se você estiver na Nigéria, você tem um poder federal, você tem os governadores dos estados e você tem os emires e os reis. Quer dizer, paralelamente ao governo civil e ao governo militar, você tem um governo étnico, um governo que é praticamente desenhado pela religião, pelas crenças próprias e, sobretudo, pela tradição. Então, o Obá do Benin, que é um reino que tem mais de 1000 anos, continua a existir no estado do Benin. E o seu o Obá do Benin, tem um poder, provavelmente, muito maior do que o governador do estado. Porque é ele que lida com as coisas mais imediatas da vida do homem comum. É ele quem resolve os litígios conjugais, as lutas familiares, as questões de terra. É ele que, em última análise, que toma conta de tudo que diz respeito ao dia a dia das pessoas. E o mesmo ocorre nas áreas islamizadas. Quer dizer, o emir, o sultão, eles realmente têm um poder extraordinário sobre as populações. Inclusive porque eles têm os eleitores. Quer dizer, o governador do estado ou o presidente da república não pode esquecer que em quem o emir mandar votar, ou em quem o Obá mandar votar, ou em quem o chefe ou o rei mandar votar, será votado. Isto
nos causa uma certa perplexidade, porque nós temos a impressão de que modernidade significa ocidentalização. Nós devíamos saber que não é bem assim a partir da experiência do Japão, que todos nós conhecemos muito bem. E a experiência africana é muito clara nesse sentido. Você pode se modernizar sem necessariamente se ocidentalizar. Mesmo porque a presença europeia na África foi restrita e curta. Durante muitos séculos, desde as primeiras vezes que os navegadores portugueses e italianos começaram a percorrer a costa da África, e os chineses e árabes e indianos a costa da África do Índico, criaram-se feitorias, criaram-se postos de comércio, sempre no litoral, sem entrada no interior. Até meados do século XIX, a África dos mapas era desenhada no seu contorno preciso, porque os europeus conheciam a sua costa. E nela tinham feitorias e até mesmo cidades bem instaladas. Mas mesmo no caso português, que é aquele que mais avançou para o interior, só nas últimas décadas do século XIX, é que eles ultrapassaram o rio Coango, do lado de Angola, e ultrapassaram o Zambeze, do lado de Moçambique. O colonialismo europeu na África não durou, senão 50 a 60 anos. Porque os líderes africanos jamais permitiram que os europeus fossem comerciar no interior. Eles controlavam inteiramente o comércio do interior e mercadejavam com os europeus nas costas, no litoral. E os europeus não tinham poder militar para entrar no interior da África. Isso parece um pouco contraditório, mas, na realidade, o fuzil, a espingarda de mecha, a espingarda de pederneira, ela não era um instrumento de guerra capaz de rivalizar com o arco e flecha. E eu explico. Não sei se vocês, alguns de vocês, têm um bom conhecimento da espingarda que se usava até 40, 50 anos para caçar passarinho. Era uma espingarda em que você tinha de encher pela boca. Você punha uns farelos de madeira, você punha a pólvora, você punha o chumbo, socava tudo com uma pequena haste. No gatilho você tinha uma espoleta, o gatilho batia na espoleta, dava uma faísca que pegava na pólvora, explodia e soltava o tiro. Aí você tinha que desmanchar, reabrir, recarregar a arma, todo aquele sistema. Então, recarregar pelo cano a arma. Enquanto você estava recarregando a arma, já tinha levado umas 20 flechas envenenadas. Então, nós ficamos com esta ilusão de que o europeu chegou com a espingarda e dominou tudo. Não, ele só vai dominar com a chamada fuzil de repetição. O chamado... Ele começa a ter uma superioridade com o fuzil de ferrolho. O fuzil de ferrolho é aquele que você põe a bala e faz assim... Não sei se já viram. Tem o quê?
você tem uma alavanca que você puxa no fuzil e baixa, faz um barulhinho e a bala fica ali no lugar e você atira. A partir daí, eles começaram a ter uma certa vantagem, mas começam a ter vantagem realmente com fuzil de repetição e depois com Maxim Gun, com as primeiras metralhadoras. Aí o poderio europeu fica irresistível, que vai permitir que a Europa conquiste praticamente toda a África. Conquiste toda a África em termos. E em termos porque houve muitas regiões onde eles não chegaram, porque o mosquito era um inimigo implacável. De maneira que os europeus morriam como moscas. E muitas vezes uma expedição dessas, militar dessas, falhava, não por causa da inferioridade dos armamentos ou superioridade dos armamentos, mas pelas doenças que realmente dizimavam as tropas. Então, a Europa consegue dominar a África praticamente no fim do século XIX, a partir de 1880, mais ou menos, 1890. E vai perder a África a partir dos anos de 1950. Então, são 60, 70, 50 anos de domínio europeu, que não dava para modificar todas as estruturas existentes na África. Mas modificou muitas. Porque, embora de curta duração, a presença europeia teve um impacto espantoso sobre a cabeça das pessoas. Foi, sobretudo, um colonialismo mental, que as pessoas sentiram que tinham de mudar as suas estruturas familiares para, digamos assim, entrarem num mundo mais amplo, que era o mundo centrado na Europa. Mas, mesmo assim, houve coisas muito curiosas, porque grande parte dos poderes europeus procurou se apoiar nas estruturas de poder já existentes. Então, onde havia um emirato, os europeus não destituíam o emir, continuava a haver aquele mesmo emirato com poder sobre as suas populações. E o mesmo ocorria com as chefias. E, muitas vezes, eles trocavam o chefe. Porque, como na África, em geral, na maioria dos casos, a herança de chefia não se dá pelo nascimento, mas pela escolha em diferentes clãs reais, em diferentes linhagens reais. Você pode ter 4 linhagens de reis que se substituem uma após outra. Eles muitas vezes escolhiam um novo chefe para aquele grupo. Mas muitas vezes o grupo escolhia um outro chefe, que ficava desconhecido dos europeus. Era o chamado chefe de palha. O chefe de palha era o falso chefe. E o chefe real, ninguém dizia quem era. Ficava escondido, mas era quem mandava, era quem decidia, era quem resolvia os grandes problemas. Em outros lugares, os antigos soberanos continuaram intocados. O que faz uma coisa muito curiosa é que uma cena que eu assisti uma vez no aeroporto de Lagos, que eu estava no aeroporto, de repente ouvi uma coisa estranha, que eram as fanfarras, toques de trombeta altos, e vi entrar na pista de aviões, na pista de decolagem, a cavalaria do Emir de Kano, que é uma cavalaria muito bonita, porque eles usam um traje verde e vermelho, beleza de traje, uma maravilha de roupa. E entraram ali aqueles 20 ou 30 cavaleiros na pista do aeroporto, pararam junto ao aeroporto, desceu do cavalo Emir de Kano e embarcou no avião. Não há poder maior. Quer dizer, não precisou apresentar passaporte, o pastor foi direto para o avião a cavalo.
Quer dizer, o seu poder continuou, na realidade, em contrastar durante todo o domínio colonial. Mas, como eu disse, o impacto europeu foi espantoso, sobretudo no plano da educação, no plano da mudança das cabeças. E esta mudança das cabeças foi também responsável, de certa maneira, pelo modo como se procedeu ao processo descolonizador. Os grandes líderes da descolonização na África estudaram em universidades inglesas, francesas, americanas, russas, alemãs, chinesas, estudaram fora da África. Alguns deles chegaram a fazer política, ter carreira política fora da África, como eu fui Boigny, da Costa do Marfim, Leopoldo Sédar Senghor, que foram do Senegal, que foram deputados na Assembleia Francesa. Então, todos eles olhavam para a África de uma perspectiva europeia. Os seus sonhos eram transformar os seus respectivos países numa república socialista, numa república parlamentar, num reino parlamentar, num Estado-nação, à maneira dos Estados-nações que pretensamente existiam na Europa depois de Napoleão, depois da Revolução Francesa. De maneira que nós tivemos, a partir de 1954, com a independência de Gana, vamos ter uma série de estados construídos sem o menor conexão com as estruturas tradicionais de poder africano, que, no entanto, continuavam vivas. E com esta ideia de que cada Estado deve ser formado por uma nação. Uma ideia que é contrariada na própria Europa. Se você olhar para o Reino Unido, a Grã-Bretanha, você vai ter a Escócia, você vai ter o País de Gales, tem a Inglaterra. Se você olha para a Espanha, você tem o País Vasco, a Catalunha, a Castela, a Andaluzia, diferentes. E na África a mesma coisa. Mas, em vez de tomar isto como um fato normal, a existência plurinacional dentro de um Estado, se considerou que o afeto à sua tradição e à sua origem era uma forma de tribalismo. O tribalismo passou a ser uma maneira feia, uma má palavra para designar algo que, em última análise, está na essência das relações humanas, tanto na África quanto fora delas, que é a relação familiar, a relação da grande linhagem, a relação do clã. Ninguém era africano. O africano é um conceito criado de fora da África para a África. As pessoas eram de seu reino, de sua aldeia, de seu clã, que muitas vezes tinha gente em diferentes aldeias e podia ter até em diferentes grupos humanos, às vezes muito distantes dos outros, de sua linhagem e de sua família. E esta estrutura tradicional africana implica deveres muito fortes. Suponham vocês que eu sou de Ijexá e chego em Nova York e vou para a casa de um Ijexá que mora em Nova York. Eu bato na casa dele, ele é suposto me ter um lugar onde eu ficar. É inconcebível que ele não tenha um lugar onde eu ficar.
é um dever dele abrigar e ajudar a sua gente, um dos seus. Isso que, para mim, é uma virtude, passou a ser um defeito. E realmente tem uma espécie, como tudo que acontece na vida, tem uma espécie de lado negativo. O lado negativo está em que, na medida que você detém poder, você exerce esse poder em benefício dos seus. Sua primeira obrigação no exercício do poder é em relação aos seus. A obrigação que você tem para com a sua família, a sua linhagem, o seu clã, a sua gente. O que ocorreu na África foi muito curioso. É que, feita a independência, e feita a independência por homens, em sua maioria de bela capacidade, como eram o Nkrumah, o Leopoldo Sédar Senghor, o Houphouët-Boigny, o Abubakar Tafawa Balewa, o Jomo Kenyatta, foram eles substituídos no mando por governos militares e por governos autocráticos. Por que isso ocorreu? Em grande parte pela interpretação equivocada dos deveres para com a sua gente, a sua linhagem, o seu clã. E em grande parte também por uma teoria europeia, por uma teoria imigrada, de que você tinha de industrializar os países que até então tinham a vida principalmente agrícola. E essa ênfase na cidade e a ênfase no Estado fizeram com que o campo fosse colocado na condição de fornecedor de riqueza para a cidade. Criaram-se mecanismos como as caisses de estabilização, pelo qual o camponês era obrigado a vender ao Estado sua produção por um preço que o Estado determinava, e o Estado vendia essa mercadoria para o exterior pelo preço internacional que ela tinha. Com isso, houve um depauperamento do campo em benefício da burocracia dos Estados. E aquela convicção de que você tinha de criar Estados-nações fez com que a África se repartisse em numerosos pequenos estados, quando, na época colonial, formaram-se grandes conglomerados, por exemplo, a África Ocidental Francesa, a África Equatorial Francesa, foram todas desmembradas em 5, 6, 8 estados diferentes, com 5, 6, 8 estados, com burocracias diferentes. E se criaram estados megacéfalos, com enormes capitais, e o campo praticamente desmontado. Isso gerou o quê? Isso gerou revoluções que puseram no poder grupos armados, puseram no poder militares, por um motivo muito simples.
é que os militares geralmente vinham das camadas mais pobres da população e vinham geralmente do grupo étnico que não estava no poder. Porque quando houve as independências, e é preciso não esquecermos isso jamais, essa independência foi feita pela nobreza africana. O Houphouët-Boigny era um chefe baulé. O Alberto Kalonji era um chefe luba. O Tchombé era um chefe lunda. O Kasavubu era um chefe congo. O Nelson Mandela é um chefe Shona. É de família real. E casou com a Winnie Mandela, porque ela é de família real Tembu. E a família real Shona casa com a família real Tembu. Então, quer dizer, embora todos eles tivessem assim, formação europeia, eles estavam vinculados a estruturas de poder tradicionais locais, que viriam a ser deslocadas por esses novos grupos, sobretudo os grupos militares, que eram recrutados, geralmente, não na etnia que está no poder com seu representante, mas das outras etnias. E criou a instabilidade em boa parte da África. Agora, aqui, então, eu quero fazer uma ressalva, que é o seguinte. Nós temos uma tendência a ver a África, desde praticamente 10 ou 12 anos após a sua independência, como um continente convulsionado, como um continente tomado pela fome, como um continente pobre e cheio de enormes problemas. Isso é verdade para determinadas áreas, mas não é verdade para outras. É verdade para determinadas circunstâncias e não é verdade para outras. Aquela mesma região que saiu de uma guerra civil ou está ameaçada de uma guerra civil, pode ver as crianças irem para a escola normalmente, tranquilamente, com seu sapatinho de verniz e sua meia soquete branca, como se nada estivesse ocorrendo. As universidades africanas funcionam normalmente. Há países que estão extremamente prósperos. Botsuana é um exemplo de extraordinária prosperidade. As pessoas continuam plantando e continuam colhendo. E a fome só ocorre na África quando há as grandes catástrofes, as grandes secas, as grandes nuvens de gafanhotos, as grandes tragédias coletivas. De uma maneira geral, você não vê, eu pelo menos, nos anos que viajei pela África, e eu viajo pela África desde 1960, quando a maioria das pessoas que estão nesta sala não tinham nascido, vi pobreza, mas não vi miséria. Porque esse predomínio dos valores familiares faz com que você só seja pobre quando você perder sua família. No momento em que você perde sua família, que você se desliga dela, você passa a ser pobre. Enquanto você tem a vinculação com a sua família, você não experimenta a pobreza. Vi mendigos, mas uns mendigos muito curiosos. Eram aqueles que pediam esmola em nome do Senhor. Eram, digamos assim, as vocações de santo do mundo islâmico. É uma forma de pedir esmola diferente da que nós conhecemos no Ocidente.
Na África, o antigo e o moderno estão em permanente contato. Mas isso não devia estranhar, porque entre nós também, o antigo e o moderno estão em permanente diálogo. Na vida de cada um de nós estamos quase sempre somando o que é tradicional, o que informou a vida dos nossos avós e dos nossos bisavós, com o que é moderno, com aquilo que criamos, com aquilo que apareceu pela primeira vez. Hoje todos nós manejamos computador, mas continuamos a escrever a caneta e a lápis, não é verdade? E se pensarmos bem, nós escrevemos mais a caneta e a lápis do que no computador. Ainda que possamos não escrever um conto a lápis, mas só no computador. Mas continuamos a escrever os recados no telefone a lápis. O lápis continua a estar presente na nossa vida e possivelmente vai continuar por muito tempo. Da mesma maneira, os grandes costumes africanos vão continuar a prevalecer na África. O passado vai continuar lá, como continua no Brasil. Eu comecei esta conversa já ficando longa, contando a história do meu advogado, Dr. Folarin Popula, que o escravo brasileiro andava descalço. E se distinguia o escravo do homem livre quando ele era negro, por estar ou não calçado. E na África se distinguiam, os europeus distinguiam entre os africanos o preto comum e o preto calçado. O preto calçado, por exemplo, era o ambaquista de Angola. Ambaca é uma cidade muito curiosa porque ela criou um grupo de pessoas que escreviam português. E os ambaquistas, os naturais de Angola, andavam por Angola com um tinteiro, uma caneta e uma resma de papel a oferecer os seus serviços aos sobas de secretário para escrever cartas para o governo. E aí entramos num ponto final com que eu gostaria de terminar esta fala. Quando houve a rebelião dos malês, encontraram-se os textos em árabe que os libaneses que foram consultados não conseguiram traduzir. Não conseguiram traduzir porque, embora a escrita fosse árabe, o que ali estava escrito não estava escrito em árabe, mas em Fulfulde, que é a língua dos fulas, ou em Alçá, que é outra língua, estava escrito naquilo que a gente chama de aljamia. Aljamia é a escrita árabe aplicada a outras línguas. Da mesma maneira que nós escrevemos com as línguas latinas, com os caracteres latinos, numerosas outras línguas. Porque a África tem também uma longa e antiga tradição de escrita. Não em toda a África, mas em determinadas Áfricas, determinadas partes da África, havia escrita desde faz muitos séculos. E a tradição dessa escrita, felizmente, persiste até hoje. E é um desses elementos que fazem com que a África, que os nossos bisavós conheceram, continue na África que nós conhecemos ou que gostaríamos de conhecer. Bom, obrigada, Alberto. Nós temos aqui meia hora ainda para conversar com o Alberto. Eu vou fazer algumas questões, mas se vocês quiserem fazer questões, há algumas pessoas da Companhia das Letras aqui, eu só peço que vocês façam por escrito e eu vou aqui passar as perguntas para o Alberto. Enfim, começo com uma só para
a gente esquentar aqui. Na sua última entrevista para o Estado de São Paulo, era uma entrevista bastante polêmica, você chamou a atenção para a ideia de que os brasileiros, com frequência, pensam na existência de uma África. E aqui, na sua palestra, já foi ficando claro como, primeiro, não existe uma África, e também como os brasileiros só conseguem pensar na África usando a sua própria perspectiva. Seria possível falar um pouco sobre isso? Evidentemente, há muitas Áfricas, como há muitas Europas e há muitas Américas. Um Fula é distinto de um Jalofo, como um finlandês de um espanhol. E um Ambundo é diferente de um Tonga, como um russo de um inglês. Cada porção da África tem uma cultura própria. E cada porção da África mandou para o Brasil a sua cultura própria, que aqui foi alterada, que aqui foi homogeneizada, que aqui foi combinada, que aqui foi, como nós dizemos, criolizada, ou, se vocês preferirem, ladinizada. Mas, assim como há uma cultura europeia, quer dizer, que você tem as culturas particulares, tem todas mais ou menos, estão todas cobertas por um manto de uma cultura comum, o mesmo ocorre na África. Você pode dizer que há uma cultura da África Ocidental, uma cultura da África Oriental, e que é uma cultura que abrange toda a África, mas que é a cultura dos grandes desenhos, e não a cultura do dia a dia. A cultura com que nós lidamos geralmente. A nossa perspectiva em relação à África ficou muito curiosa, porque nós temos a tendência de olhar a África como se a África fosse brasileira. E não é assim. Nós temos a África dentro de nós, mas não somos africanos. E isso é uma das coisas mais curiosas de se ver, é um brasileiro chegar na África e procurar a sua África. Acontece que a sua África não está lá, a sua África está dentro dele. É uma criação da sua experiência pessoal. Ele vai encontrar aspectos da África que pertencem à sua África. Vamos ver, por exemplo, o caso curioso da dança. O grosso das músicas brasileiras de dança tem, normalmente é dito pelos sociólogos e pelos etnógrafos e pelos folcloristas, tem uma base africana, é verdade. Mas vejam bem, na África Ocidental e na África Atlântica, em geral, as mulheres não dançam com os quadris, elas dançam com os ombros. E esse é o primeiro susto que o brasileiro chega. Ele vai dançar e as pessoas estão dançando com os ombros, fazendo movimentação nos ombros, em vez de fazer a movimentação nos quadris. É uma dança de pés e de ombros. Haverá alguns grupos que dançam também com os quadris, mas são exceção. De uma maneira geral, na África Ocidental, se dança com os ombros. Então, já é uma primeira diferença. Depois ele diz assim, bom, vê o berimbau. E ele diz, bom, isso aí eu sei tocar. Acontece que o berimbau dele é o berimbau de barriga, que o africano chama, o angolano, o africano do sul chama de sindali. E ele vai encontrar lá um berimbau curiosíssimo, é o mesmo arco, tem o mesmo estilete de metal para bater
no arame, mas não tem a cumbuca para pôr na barriga. O que é que ele faz? Ele põe a boca na junção do aro do arco com a sua corda, e conforme o movimento da boca, ele faz com que os sons sejam mais graves ou mais agudos, e praticamente faz as anotações do instrumento, e este instrumento chama-se chipandane. Então, é curioso verificar, então, que... Mas isso, onde é que eu vi isso? Alguém terá visto isso no século XIX, no século XVIII, no Brasil, mas não é usual, eu pelo menos nunca vi ninguém no Brasil tocar berimbau dessa maneira. De maneira que há essa tendência de nós tentarmos ver na África aquela África que nós trazemos dentro de nós e que é autêntica e que é verdadeira, só que não é a África que está do lado de lá, é a África que está do lado de cá. Tem uma série de questões sobre escravidão, eu vou juntar com a minha. A primeira é que o senhor falasse um pouquinho sobre a diferença da escravidão no contexto africano e a escravidão forjada no Novo Mundo. Eu juntaria a isso também uma outra questão sobre se existiram estruturas africanas que foram transplantadas para o Brasil junto nos navios negreiros. Bom, primeiro que tudo, dizer o seguinte: não há escravidão. Há escravidões. Também aqui eu reclamo o plural. A situação da escravidão do escravo no século XVII é diferente no Brasil da condição do século XVIII e é diferente na condição do século XIX. A gente teria que entrar em muitos detalhes, mas é diferente. A situação do escravo na área de mineração é diferente da situação do escravo doméstico, é diferente da situação do escravo na plantação de café e é diferente da situação do escravo na plantação de açúcar. Na África, há de escravidões, não só no plano temporal, mas também no plano espacial. Há sociedades africanas em que a escravidão é um meio de incorporação do estrangeiro vencido às linhagens do vencedor. Então, nessas sociedades, o escravo entra como escravo, na segunda geração ele já deixa de ser escravo, ele passa a ser, digamos assim, a parte ex-escrava da família, e na terceira geração ele já é pleno membro da família. E há outras sociedades escravistas que são escravistas, como no Brasil. Quer dizer, o escravo é escravo, seu filho é escravo, seu neto é escravo, ele é escravo até ser redimido da escravidão por compra ou por doação do seu senhor. E há também sistemas escravistas muito duros, por exemplo, em que o escravo, mesmo depois de morto, continua escravo. Então, ele é enterrado com a corda no pescoço e a ponta da corda fica de fora do túmulo, para relembrar que ali está enterrado um escravo e que ele continua escravo. Então, você tem todos os tipos de escravidão e diferentes tipos também de escravos. Era diferente a situação na maioria dos povos africanos da área atlântica e também da área oriental, da área índica, que não se vendesse o escravo familiar. Só se vendia o escravo que era obtido na guerra, na razia, ou que era escravizado por motivo legal. Você cometia um crime e a sua sentença era ser vendido como escravo. Vendido como escravo dentro da própria África ou vendido escravo para fora da África. Fosse para os navios árabes que faziam a escravidão no Oceano Índico, fosse através do Saara, com as caravanas que levavam escravos
da África subsaariana para o Mediterrâneo, seja através do tráfico negreiro que vinha para as Américas, fosse a América do Norte, as Antilhas ou o Brasil. Dá para lembrar dos casos de estruturas africanas que vieram para o Brasil? Estruturas africanas. Bom, eu vou dizer uma coisa aqui que vai parecer estranha a vocês todos. Mesmo porque eu não tenho prova nenhuma disso, é uma conjectura minha. A Casa Grande veio da África. Não a arquitetura da Casa Grande. A arquitetura da Casa Grande é portuguesa. É portuguesa com os acréscimos da varanda, que os portugueses aprenderam na Índia e na África, onde as casas tinham varanda. Estrutura, casa de pedra, casa de 2 andares, a casa de 1 andar. A casa era europeia, a casa era portuguesa. Mas dentro desta casa, não se vivia como um português. Não se vivia como se vivia em Portugal. Havia um senhor da casa, como em Portugal. Havia a mulher dele, como em Portugal. Havia as concubinas dele, como não era em Portugal. Ele tinha 5, 6 mulheres, geralmente escravas ou ex-escravas. Ele tinha um conjunto de agregados, que eram parentes pobres, brancos destituídos, mulatos sem maiores vinculações, que criavam, por assim dizer, o peso eleitoral e o peso político dele, como na África, e tinha a numerosa escravaria, como na África. Então, a minha impressão é de que a Casa Grande se parecia mais com uma goilê iorubá do que a uma casa portuguesa. Quer dizer, de uma certa maneira, o que eu estou dizendo é o seguinte: a estrutura da dominação escrava, a maneira como ela foi organizada no Brasil, como ela foi criolizada no Brasil, ela tem um componente africano que se poderia dizer que a senzala organizou a Casa Grande. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é o seguinte: a escravidão, em alguns momentos, foi uma punição política. O grupo que era politicamente derrotado era primitivamente morto e, posteriormente, vendido como escravo. Então, candidatos a rei foram mandados para o Brasil com toda a sua gente. Nós conhecemos a história de Nangol-Timé, do Daomé, que foi mandada com toda a sua corte para o Brasil e que possivelmente desembarcou em São Luís do Maranhão e criou a Casa das Minas. A tradição da Casa das Minas é de que foi um grupo de mulheres que vieram juntas no mesmo navio e que trouxeram uma gameleira que até hoje está plantada na Casa das Minas. Então, houve no Brasil também o chefe de palha, quer dizer, o rei escondido, que ninguém dizia que era o rei, mas que era o rei e continuava a exercer o seu ofício propiciatório religioso no Brasil. Eu mencionava ainda há pouco a Lília, um romance de Coelho Neto que anda muito esquecido, Rei Negro, que Coelho Neto seguramente escreveu este livro depois de conversar muito com os escravos africanos, porque é a história exatamente de um chefe mandinga que, derrotado, é vendido para o Brasil, mas continua a receber o respeito de seus súditos no Brasil, que tinham sido escravizados como ele. A tal ponto que ele se transforma num tipo de escravo muito especial que existia na África e que existiu no Brasil, que era o escravo armado. O escravo que tinha direito de usar o seu revólver, de usar a sua espingarda. E ele se transforma num escravo de confiança do dono, que dirigia as tropas de burro do Vale do Paraíba até o Rio de Janeiro, e que no Rio de Janeiro
comerciava o café em nome do senhor. Isso está na história, no conto de Coelho Neto, e corresponde a um aspecto verdadeiro da chamada escravização dos aristocratas no Brasil. Eu fiz um estudo de 2 aristocratas muito curiosos. Um deles foi Frucu. Frucu era da família real de Abomey, no Daomé, era Fon. Ele perdeu a eleição para rei e o vencedor o vendeu como escravo no Brasil. Ele foi vendido para Salvador. Quando ele chegou em Salvador, os Fons de Abomey, que eram escravos em Salvador, se cotizaram e compraram a liberdade dele. Isso também era comum. O aristocrata de alto nível que chegava no Brasil, os seus súditos se cotizavam e compravam a liberdade, para que ele não permanecesse na escravidão. E o Frucu ficou em Salvador como liberto. O rei que o havia derrotado morreu e assumiu o poder no Abomey, no Daomé, o novo rei Odadá, Quipengla. Quipengla tinha sido companheiro de infância de Frucu. E imediatamente mandou buscar Frucu no Brasil e lhe deu um grande posto na estrutura governamental daomeana. Ele sabia onde estava Frucu. Certas estruturas africanas vão se reproduzir no Brasil. E vão se reproduzir também nas irmandades. Vão se reproduzir nas irmandades, nas estruturas de poder que se compõem nas irmandades. Então, nós aqui temos um problema, por exemplo, dos chamados reis do Congo. Por exemplo, em que medida eles eram verdadeiramente reis ou eram chefes de palha para fazer a festa do rei, enquanto o rei estava escondido e não se mostrava a ninguém, e os seus súditos não diziam quem ele era, para proteger. Tudo isso está para merecer mais estudo, um estudo em que nós vinculemos a condição do escravo à sua ascendência africana, que deixássemos de considerar que o escravo nasce no navio negreiro. O escravo não nasce no navio negreiro. E, embora fosse isso o desejo dos escravizadores. Porque não há escravo que seja escravizado no seu próprio país, a não ser que ele seja escravizado judicialmente. O escravo, para ser escravo, ele tem de ser levado para longe, para um lugar onde ele não fale a língua, porque ele não conheça a geografia, que ele não conheça os costumes, para um lugar novo, onde ele morre como gente e renasce como escravo. Isso na visão do escravizador. Mas na visão do escravizado, ele continua a ser o homem da sua terra, o homem da sua gente, o homem da sua linhagem, o homem da sua família, pleno em sua humanidade e dentro da estrutura hierárquica, do lugar próprio que ele tinha em sua origem. Tem uma série de questões aqui sobre as consequências da colonização e da descolonização. Né? Uma delas pergunta se os conflitos étnicos atuais na África são consequência da descolonização, na sua opinião. Outra pergunta sobre o impacto de um certo colonialismo mental, se isso teria afetado a autoestima social e cultural individual numa África atual. E, por fim, se a produção literária contemporânea, na sua opinião, ainda procura purgar as sequelas do colonialismo. E são 3 conferências. Em 5 minutos. Vamos tentar. Já nem me lembro direitinho qual foi a primeira pergunta. A primeira são todas sobre o colonialismo. Por exemplo, se a questão política, se as sequelas políticas são explicadas pelo colonialismo, pela descolonização. Pela descolonização e pela recolonização. Aqui alguém mencionou aí o estado mental. Que é assim. Você teve uma colonização mental, uma descolonização mental e o que eu chamo de recolonização mental. Quer dizer, na medida
em que você não conseguiu por muito tempo, e talvez esteja começando a conseguir, se divorciar dos esquemas mentais que o colonizador impôs. É algo muito curioso, eu vou dizer algo aqui que vai assustar as pessoas um pouco. Mas quando eu fui à África pelas primeiras vezes, encontrei algo que foi comum no Brasil até praticamente 1945, 46. No Brasil, a polícia fechava os candomblés e os terreiros de Umbanda. Na África, a polícia fechava os terreiros de Umbanda, os candomblés e os sítios religiosos tradicionais. Quer dizer, as novas elites políticas, ou as antigas elites políticas europeizadas, achavam que a religião tradicional, ou as religiões tradicionais, porque são numerosas, era um fator que inibia o progresso. Eu era embaixador no Benin, e o governo do Benin era o governo marxista do coronel Quericu. E eu, numa das minhas viagens, propus a ele trazer do Brasil 2 mães de santo da Casa das Minas, no Maranhão, para que elas verificassem como eram as relações dela com a religião dos vodus reais de Abomey. Porque, curiosamente, os vodus da Casa das Minas, os vodus reais param em Adondonzan. E teria sido Adondonzan que exilou a rainha Nagotimé. Então era interessante saber se era isto mesmo. E eu pedi o apoio dele. Eu disse, olha, eu vou trazer as senhoras a nossas custas, agora preciso da ajuda dos senhores para elas passarem 1, 2 meses em Abomey estudando isto, porque isso é segredo e só entre elas, os detentores do segredo lá e do Brasil, podem se entender. Aí ele me disse, embaixador, por favor, não traga essas senhoras. Nós estamos aqui querendo modernizar a África e o senhor está querendo atrasar a África. Quer dizer, então, esta visão, em última análise, era uma visão colonial. É uma visão colonial que se reproduz pelo processo de colonização mental no próprio descolonizador. É um drama pelo qual a África tem passado e possivelmente teria de passar antes de se liberar desse problema. Beto, tem uma pergunta que deve interessar de alguma maneira a todos aqui presentes, sobre a Lei 10.639, de 2003, que orientou a obrigatoriedade do ensino de história e da cultura da África, culturas africanas e afro-brasileiras nas escolas brasileiras. E a pergunta é como é que você avalia as práticas educativas implementadas e a formação dos professores a fim de cumprir essa determinação? Olha, eu não tenho elementos para responder essa pergunta. O que eu sinto, porém, é que aumentou enormemente o interesse brasileiro, o interesse dos professores brasileiros pela história da África e pela história da África no Brasil, ou seja, pela história dos descendentes de africanos no Brasil. Quando eu comecei a me interessar por história da África, em 1948 a 1949, as pessoas olhavam para mim como se eu fosse doido. Que sujeito, por que em vez de estudar os gregos, vai estudar as Áfricas?
povos inteiramente selvagens, nós todos olhávamos para a África como se fôssemos o Tarzan. Havia Tarzãs brancos e Tarzãs pretos e Tarzãs mulatos, mas todo mundo era Tarzan. Hoje a situação mudou. Pelo menos eu vejo que nas universidades já há um enorme número de jovens professores se interessando por história da África e fazendo trabalhos relevantes sobre história da África. Sempre me pareceu estranho que nós estudássemos, eu pelo menos estudei, na escola secundária, Pedro Grande da Rússia, e não estudássemos o Angola Aquiloange, que estava muito mais perto de nós e que explicava por que determinado tipo de ambundo, ou de pende, ou de outros grupos de Angola vieram para o Brasil. Porque o escravo era produto, basicamente, na sua maioria, de ações armadas. Era, em última análise, a política, a história política da África, que explicava a parte da história política do Brasil, da mesma maneira que uma parte da história política de Portugal explica a história política do Brasil. Quer dizer, sem a invasão napoleônica de Portugal, a família real não teria vindo para o Brasil e a independência do Brasil teria sido feita de outra forma. Sem a Guerra Santa de Usman Danfodio, a Bahia não se teria enchido de ouro baixo como se encheu. E não teria recebido tantos alçares como recebeu. Então, sempre me causou uma grande... Mas por que se estuda? O Pedro, o Grande, e se estuda Bismarck, e não se estuda o Reino do Mali. Por que se estuda? Estuda as ruínas gregas e não se estuda as ruínas de Zimbabue. Tudo isso, evidentemente, tem importância para o Brasil. Agora, a nossa história foi escrita, em grande parte, de uma perspectiva puramente europeia, nem sequer de uma perspectiva ameríndia. A história dos ameríndios ficou perdida porque ninguém se interessou por ela. Silvio Romero dizia, no seu estudo de poesia popular brasileira, que enquanto os sábios alemães passavam anos na África estudando os idiomas, nós que tínhamos africanos ao nosso lado, ou parte de nós mesmos, não tínhamos interesse em conhecer as línguas africanas e em estudar. É bem verdade que há exceções. A Costa Andrade fazendo o seu dicionário da língua da mina em Minas Gerais, o trabalho pioneiro de José Bonifácio de Andrade Silva, foi dos primeiros brasileiros que se interessou em conversar com os escravos, conversar com os africanos. Não para saber das agruras que eles estavam fazendo para sofrer no Brasil, mas, sobretudo, para saber de onde eles tinham vindo, qual era a sua estrutura e como se comportavam. E até mesmo um desses diálogos dele com africanos que é extraordinário. Porque a noção que ele tinha era que ele era um sábio brasileiro de formação europeia, conversando com um sábio africano, formado no Corão. Era uma conversação de igual para igual a que José Bonifácio teve com estes africanos que ele conheceu em Santos. Agora, então o que nós temos? Nós temos essa coisa peculiar de que só agora a história da África começou a entrar, só há pouco começou a entrar na nossa universidade. 1960, 61, 62, a história da África já era estudada no Canadá, já era estudada nos Estados Unidos,
era estudada na Inglaterra, era estudada na Alemanha, era estudada na França. E no Brasil, um país cuja população, metade da população veio da África ou mais, não se estudava a África. Não se estudava a história da África. Na medida que se faz uma lei criando obrigatório que a África entre nos nossos currículos, você cria o estímulo para que pessoas que nunca tinham pensado na África antes comecem a pensar nela. De maneira que eu acho que isto é muito importante. Isto representa um grande avanço para escrevermos uma história do Brasil que não seja com uma só balança, mas que tenha os dois pratos com igual peso. Bom, como vocês viram, ainda bem que ele não tinha o que dizer sobre essa questão. Eu tenho inúmeras, estou aqui rodeada por perguntas, mas acho que a gente precisa deixar o doutor Alberto descansar. Eu penso que boas palestras como essa nunca acabam, são sempre interrompidas. Eu sou o algoz da vez, né? Então, eu queria agradecer muitíssimo por essa aula que nós tivemos aqui e a presença de vocês também. Enfim, fico aqui com as perguntas e passo para o doutor Alberto numa outra oportunidade. Muito obrigada a todos. Obrigada, Alberto.